Olá! A virtude dessa semana vai ser a humildade. A humildade é a virtude que combate a soberba, o orgulho, aquele que eu já falei que é o maior pecado capital, porque ela é a raiz de todos os pecados, essa autossuficiência. Então, vamos entender o que é humildade, entendendo um pouquinho o que é o orgulho, né? O orgulho é essa autossuficiência, você achar que você não depende de ninguém, você é capaz de tomar suas próprias ideias, suas decisões baseadas em você mesmo, você não vai pedir conselho para ninguém, você não vai querer ouvir a Deus, você não vai querer pedir ajuda a Deus, você vai se tornar um ser meio isolado, né? Às vezes até egoísta, que só pensa em si, às vezes usa os outros. Então o orgulhoso é um cara assim, fechado em si próprio, arrogante muitas vezes, as ideias dele são sempre as melhores, não ouve a ideia dos outros. Ele é vaidoso, que ele se acha melhor, então ele tem a vaidade. E depois ele tem também a inveja, né? Por que o outro parece que é melhor que eu, parece que é mais inteligente? Às vezes faz calúnias, etc., movido pelo orgulho. A humildade é todo o contrário. É você se sentir como uma criança diante de Deus, que a gente é mesmo, até muito mais do que uma criança. É um ser super, vamos dizer, dependente. E o que uma criança faz, né? A criança, em primeiro lugar, ela confia nos pais. Ela confia que os pais querem o melhor. Então, no caso, o nosso Pai Deus, nossa Mãe Igreja, que é o nosso melhor. Então, vamos ouvir o que Ele nos pede, vamos fazer o que Ele nos orienta, vamos seguir os mandamentos, vamos conhecer a nossa fé, conhecer o nosso Pai, Deus, né? Tudo isso uma criança faz de uma maneira meio natural. Ela tem alegria de viver, ela não fica preocupada com o que vão achar do que ela faz, né? Então ela é natural, ela é espontânea. Ela pede as coisas, não fica, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Não, eu gostaria de ganhar a lua, né? A lua até é sua, mas não dá para entregar, né? Está lá no céu. Essa pureza da criança de pedir, de perguntar quando não sabe, né? Tudo isso é humildade. Então é bonito, a gente pode associar a humildade com uma vida de infância. E Jesus Cristo fala no Evangelho, falou, não sei se foi hoje ou ontem mesmo, dia de Santa Teresinha, né? Essa humildade de uma criança. Santa Teresinha era muito, se sentia pequena diante de Deus, como ela é de verdade. E ela foi uma grande santa, morreu jovem, é padroeira das missões, apesar de nunca ter saído do mosteiro lá do Carmelo, onde ela morava, né, do convento, mas ela deixou uma marca muito grande de fé, de amor a Deus nas pequenas coisas, como uma criança, né? Sorria para as pessoas, às vezes que ela se sentia mal, né, que ela dá vontade de matar a pessoa, se sentia mal com o caráter da pessoa, aprendeu a tratar a pessoa com carinho, com amor, por amor a Deus, né? Isso tudo é humildade. Depois, a segurança. Se eu sei que meu pai está cuidando de mim, eu sou uma pessoa tranquila. E se meu pai é Deus, né? Mais ainda. Quer dizer, ele cuida de tudo. Se ele permite que aconteça isso, é para o meu bem. Se ele me manda tomar uma vacina, vai doer a vacina, mas a vacina eu sei que é para o meu bem. Se meu pai mandou, eu vou obedecer, eu vou tomar a vacina, né? A vacina pode ser uma série de coisas. Vai estudar, vai evitar tais companhias, vai fazer esporte. São coisas que os nossos pais nos orientam pensando no nosso bem. E Deus faz a mesma coisa. A gente tem que ter a humildade de aceitar com essa confiança. Depois, a gratidão. A gratidão pelos nossos pais, né? Essa gratidão a Deus, o orgulhoso não é agradecido. O orgulhoso acha que todo mundo deve fazer as coisas para ele, né? Ele merece, ele é o rei, ele é o Deus. O humilde não. O humilde acha que ele deve servir. E ele servindo, ele conquista as pessoas. Então a humildade tem muita coisa assim. Você não procura receber, mas você recebe muito pela própria postura humilde. Pois o abandono. Esse abandono que a gente tem com os nossos pais, né? Uma criança pequena, ela entra no carro, ela não pergunta onde o pai vai, ela sabe que o pai vai levar. Não vai, pai, vira aqui, vira lá. Não, o pai sabe o caminho.
esse abandono em Deus, abandono no sentido de confiar em Deus, né? Providência divina. É lógico que a gente tem que ir fazendo as coisas conforme a nossa consciência vai mandando. Outra ideia é o humilde, ele se considera filho de Deus, né? Ele não é dono do mundo, mas ele é filho do dono, né? É uma segurança, uma confiança que vale a pena a gente pensar. Eu vivo assim ou eu vivo inseguro, com medo, comparando eu com outras pessoas? Por que ele tem isso, não tem aquilo? Lembra da inveja? Né? É fruto do orgulho. Ganhar humildade é pedir para ser uma pessoa que admira em vez de ter inveja, né? Fala, porque como Deus é bom, deu essa inteligência para ele, deu essa beleza para ela, deu essa eloquência para o outro, né? E para mim ele deu tanta coisa também, né? Tantos talentos, né? De graça, né? Ser grato a Deus. Então a gratidão também é fruto. Se você não é um cara agradecido, pensa que talvez você esteja sendo orgulhoso, né? O humilde é sempre agradecido. Depois, obediência a Deus, obediência aos mandamentos, como eu falei. Uma pessoa humilde obedece. Ela sabe que, obedecendo, ela está colaborando. Uma criança desobediente, né? Criança pequena, às vezes ela não sabe nada, mas ela quer mandar no pai. Não, eu não vou fazer tal, só para às vezes, sei lá, contrariar mesmo. Atrapalha, entristece as pessoas, dá trabalho, gasta tempo, acaba depois tendo que fazer, meio contrariado. Então, a humildade também nos ajuda nesse aspecto, tá? E por último, eu queria falar uma coisa que nós adultos às vezes fugimos, né, e que às vezes o humilde aprende a enfrentar essa coisa que faz parte da vida de uma maneira mais serena e sóbria, que é o sofrimento. Deus não quer que a gente sofra por sofrer, né? O sofrer por sofrer é um masoquista, aquele cara que quer sofrer por sofrer. O sofrimento da nossa vida, aceito por amor de Deus, nos leva a crescer em humildade, crescer em confiança em Deus, né? Deus me ama, Ele permite esse sofrimento, é para o meu bem. Crescer na esperança do céu, é uma coisa fundamental, essa fé em Deus. Na própria caridade, né? Quando a gente sofre, a gente começa a ficar mais atento aos sofrimentos dos outros, a gente fica mais caridoso, né? Te ama mais, a gente é mais feliz. Então o sofrimento faz parte da vida, uma coisa pedagógica que nos faz bem. Então, não ter tanto medo do sofrimento, tá? Aceitar essa cruz de cada dia, como Jesus fala, pequenas cruzes, pequenas contrariedades, com amor a Deus. Isso é humildade. Vamos pedir para Deus e para Nossa Senhora que foi a criatura mais perfeita que Deus criou, que saiu da mão de Deus. Quando ela recebeu a notícia que ela ia ser mãe de Deus, ela falou, Deus olhou para a humildade de sua serva, de sua escrava, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. E depois no hino que ela recitou lá na casa da Isabel, que ela foi servir Isabel, né? Que era uma prima dela que estava grávida de João Batista, e era já de idade. Ela falou, Deus olhou a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. Então considerar isso, tudo de bom que a gente faz, que acontece, é Deus que está agindo em nós. Tem que deixar Ele agir. E não ficar todo empolgado porque Deus fez coisas boas com você. Ele fez mesmo, você tem que ser agradecido e fazer render essas coisas boas, esses talentos que Ele colocou na sua vida. Tá certo? Então, vamos pedir essa humildade para Nossa Senhora e vamos pedir essa humildade para Deus. E vamos fazer força para ser humilde, não ser orgulhoso, arrogante, né? Isso atrai as pessoas, a humildade. Até a próxima, gente.